Nesse vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre análise, projetos e sistemas. Nós vamos fazer uma breve introdução a esse assunto. Aqui estão os itens que nós vamos conversar. Nós vamos falar sobre os desafios da tecnologia nas últimas décadas, o que são sistemas, vamos falar os principais exemplos de sistema e seus componentes. Vamos falar também sobre a teoria geral de sistemas, o histórico dessa teoria. Vamos comparar a abordagem sistêmica e analítica para ver a evolução que aconteceu de uma para outra. E vamos trabalhar as considerações básicas sobre sistemas. Partindo desses conceitos, nós vamos trabalhar a diferença entre dado, informação e conhecimento. E aí vamos trabalhar também a natureza de sistemas, a construção de sistemas, vamos falar sobre a análise de sistemas versus projetos de sistemas. Então vamos fazer esse comparativo. Iniciando o software, ele teve alguns desafios ao longo dos anos e ele foi mudando. Então, por exemplo, na década de 50, 60 e 70, o desafio primário foi desenvolver um computador, que era o hardware, que reduzisse os custos de processamento. Então, nessas décadas, a preocupação era fazer com que o hardware ficasse mais barato. Na década de 80, os avanços na microeletrônica resultaram em maiores poderes de computação. E aí os computadores ficaram cada vez mais baratos. Então, nessa década aqui, começou-se a dar uma maior importância, o desafio maior começou a ser associado ao software. E nas últimas décadas, na década de 90, a partir de 2000, o desafio maior foi a qualidade. E a partir daí reduzir os custos dessas soluções computacionais que eram desenvolvidas. Então, se a gente observar, a gente partiu de um desafio nas 3 primeiras décadas que estava associado ao hardware, diminuir o custo, a partir daí para o software e depois veio a questão da qualidade. E aí nós vamos conversar um pouco qual é o desafio atual. Então, a gente veio do hardware, software, qualidade. E qual é o desafio hoje da tecnologia? Nós vamos começar definindo sistemas. Com certeza, alguns de vocês devem ter uma definição específica para sistema, porque tem algumas disciplinas que a gente estuda lá no ensino médio que definem sistemas. Então, nós vamos ver alguns conceitos gerais e depois voltados para a área de tecnologia da informação. Então, sistemas seriam um grupo de itens que interagem entre si ou que sejam interdependentes, formando um todo unificado, orientado para atender os objetivos específicos. Isso é uma definição do Jordan, do livro de análise estruturada de 1992. Ou então, conjunto de objetos com relação entre objetos e os atributos relacionados com cada um deles e com o ambiente de maneira a formar um todo. Ou ainda um conjunto organizado de doutrinas, ideias ou princípios, habitualmente previstos para explicar a organização ou o funcionamento de um conjunto sistemático. Quando a gente fala sistemático, a definição seria que ele observa ou respeita alguma regra, que possui algum método para funcionar. Então, assim, são características associadas a regras pré-estabelecidas e utilizadas nesse processo ou no desenvolvimento desse sistema. Então, se a gente observar, eu tenho assim, grupo de itens interrelacionados formando um todo. Então, quando a gente pensa em sistemas, eu penso que eu tenho várias partes, essas partes se juntam para formar um todo. Então, todas as características, então vamos citar alguns exemplos. Eu tenho um corpo humano, esse corpo humano é formado por várias partes, as partes se juntam, elas são interrelacionadas, ligadas umas às outras, e a partir daí, com essa junção, a gente tem um sistema. Isso quer dizer que todas as áreas de conhecimento possuem sistemas, todas elas, biologia, química, física, todas elas, características e leis, independentemente da área onde se encontram. E aí tem um termo associado à teoria geral de sistemas, que seria todo sistema pertence a um sistema maior e é composto de sistemas menores. Então, toda vez que a gente pensa em algum item que ele é um sistema, se a gente observar mais a fundo, eu tenho uma junção de sistemas e esses sistemas eles são compostos de sistemas menores e também pertencem a sistemas maiores. Outra definição, um dos conceitos que possui grande aceitação e aplicação para a nossa área de computação é definido por Peter. Essa definição os objetos são os elementos que compõem os sistemas, os relacionamentos são as fronteiras que ligam os objetos. Ou outra, então, os atributos são as características tanto dos objetos como dos relacionamentos, o ambiente é o que está fora do sistema, ou seja, não participa do sistema. Porém, ele está inserido nesse espaço, delimitado ou não.
Quando a gente pensa nessa característica, a gente vem da teoria geral de sistemas e a gente também vem na definição de escopo, que eu vou mostrar nos vídeos posteriores para vocês. Quando ele diz que eu tenho um ambiente é o que fica fora do sistema, então vamos pensar nessa imagem aqui, que é o diagrama de sistemas do Cunha. Eu tenho um sistema qualquer que seja, vamos pensar que eu estou trabalhando com desenvolvimento de um aplicativo mobile qualquer. Nesse sistema vou ter várias entradas, eu vou ter várias saídas. Ele está dentro de um ambiente qualquer que seja, vamos supor, o aluno está utilizando dentro de sala de aula ou dentro do ambiente acadêmico. A partir dali ele sofre perturbações que que auxiliam na transformação dessas entradas em saídas. Então, todas as vezes que a gente pensa sistema e volta isso para a área de tecnologia, vou ter sempre entradas que se transformam em saídas. Ele pertence a um ambiente qualquer e eu vou ter ruídos ou perturbações que vão auxiliar e vão transformar essas entradas em saídas. Alguns exemplos de sistemas, por exemplo, automóvel, ele é um sistema que é composto de sistemas menores e se a gente olhar, ele pertence a um outro sistema. Então, ele pertence ao sistema, por exemplo, do conjunto de carros que o Brasil possui. Então, ou da empresa ao qual ele foi fabricado, nesse caso, a Hyundai. Então, ele pertence a um sistema maior, que seria a empresa Hyundai, que tem uma sequência de modelos de carros que são produzidos. O corpo humano também é um sistema. Então, lembrando que eu falei, o nosso corpo é formado por vários órgãos, então eu tenho um sistema composto de outros sistemas. Esses órgãos são compostos também de subsistemas e ele pertence a um sistema maior. Então, eu tenho, por exemplo, o corpo humano, ele pertence a um conjunto de sistema maior que possui outras características. Então, quando eu junto uma categoria de um sistema, observem que eles têm características semelhantes. Tá? Então, essas características são importantes no momento que a gente for começar a documentar os sistemas computacionais. Só para descontrair, eu tenho aqui fatora sistema. Se o sistema é complexo, então divide sistema numa escala de 3 a 6 em subsistemas. E para cada subsistema, fatora de novo o subsistema. Se não, chama o sistema. Então, eu tenho uma sequência de fatoração de alguns sistemas aqui, tá? Quando eu falo em sistema, todo sistema tem uma sequência de componentes, principalmente quando eu digo que são sistemas de informação. Quando eu trabalho com esses sistemas, todos os sistemas ele vai ter entradas, ele vai ter saídas e existem processos que transformam entradas em saídas. Vamos supor que a gente está cadastrando um cliente no sistema computacional qualquer. Aqui entram os dados do cliente, eles são processados e existe uma saída. Em algum momento vai haver um feedback ou uma realimentação que vai ser um retorno que vai ser trabalhado aqui e que é uma saída que é usada para poder realizar algumas adequações dentro desse sistema, isso se for necessário. Então, todo sistema composto, ele tem essas características ou essas composições aqui. A realimentação, só reforçando o conceito, é uma saída que é usada para alterar a entrada ou as atividades em processamento. Outros exemplos de sistema, considerando esses componentes, eu tenho, por exemplo, uma faculdade. Essa faculdade tem várias entradas, estudantes, professores. Existem mecanismos de processamento, que são ensinar, pesquisar e atender. E percebam que essas entradas que são os estudantes, professores, equipamentos, eles vão ser transformados através dos mecanismos de processamento e as saídas vão ser formação de estudante, uma pesquisa significativa para a comunidade, onde esse sistema faculdade tem como meta a aquisição do conhecimento. Outro exemplo, o cinema, eu teria como entrada atores, diretor, cenários, alguns mecanismos de processamento, que seria filmar, editar efeitos especiais, distribuir os filmes, e esses mecanismos de processamento vão transformar essas entradas em saídas. Isso seria o filme concluído, a entrega aos cinemas, e a meta desse sistema é entretenimento e premiação de filmes e lucros. Então, todas as vezes que a gente pensa no sistema computacional, eu penso em entradas, eu penso em processamentos e eu penso em saída.
Vamos ver um pouquinho do histórico da teoria geral de sistemas. Ela foi concebida em 1937, por um biólogo. E esse biólogo ele procurava entender o comportamento dos animais na sociedade e que regras que eles obedeciam ou que os regiam para que mantivessem suas características como grupo. Então observem que ele começou a pensar no individual, na inter-relação entre esses seres individuais e pensar nas características do grupo. Martinelli e Ventura também eles perceberam que a ciência moderna ela estava cada vez mais fragmentada em múltiplos comportamentos e especializações. E isso era oriundo do próprio desenvolvimento científico e de sua crescente complexidade. Então vamos pensar na seguinte característica: se eu começo a ter componentes separados, esses componentes se interligam entre si e a partir dessa interligação existe uma evolução ou mesmo sem interligação e isso gera uma complexidade, então eu tenho que começar a pensar em características que são comuns. Mesmo eu tendo fragmentos, eu tendo partes, essas partes se juntam, formam um todo e eu tenho que pensar em características que os concebem ou que os classificam como tais. Por outro lado, havia uma certa semelhança entre os princípios de diversas ciências, sendo assim possível haver um elo entre esses conhecimentos espalhados nas áreas de conhecimento. Então, como eu disse, existem semelhanças e essas semelhanças elas precisam ser utilizadas, elas precisam ser agrupadas, isso de forma sistemática, ou seja, precisam ser estabelecidas regras, teorias. Até os dias atuais, a teoria geral de sistemas ela é muito utilizada por as diferentes áreas do conhecimento, mas ela é mais explorada pela área da computação. Então, a gente trabalha muito com desenvolvimento computacional e como a tecnologia ela é a base de conhecimento das outras áreas de conhecimento, então a teoria geral de sistemas ela é muito utilizada por essas características. Quando eu digo que a área de tecnologia é a base das outras áreas de conhecimento, é que, por exemplo, hoje eu não consigo ter a medicina sem ter a área de tecnologia para poder transformar entradas e saídas. Eu não consigo, por exemplo, ter a área da astronomia sem ter a tecnologia para gerenciar ou para controlar e transformar essas entradas também em saídas. Então, essas são as características que fazem com que a tecnologia tenha essa classificação ou se classifique como base das outras áreas de conhecimento. Então, essa teoria geral ela é uma teoria que visa melhor o entendimento sobre sistemas, podendo ser aplicada de forma geral a todo tipo de sistema, como eu disse. Essa teoria diz que é possível compreender o sistema quando estudamos globalmente ou estudamos de forma holística. Nesse contexto, quando eu estudo algum sistema globalmente, eu tenho que incluir todas as interdependências entre os seus próprios subsistemas. Todas as vezes que vocês forem trabalhar com documentação, desenvolvimento de sistemas computacionais, ou se eu olhar numa escala mais correta, eu teria levantamento de requisitos, entender o problema, depois documentar e depois codificar isso, eu teria que pensar no global, levantar as informações necessárias, depois dividir isso em partes e implementar cada uma dessas partes. E aí, a partir daí, nós vamos ver nos vídeos posteriores, nos conteúdos, o paradigma orientado a objeto, que ele propicia com que a gente olhe o sistema como um todo, de forma global, eu divido esse sistema em partes e analiso qual é a intercorrelação ou a interdependência que existe entre essas partes. Nesse caso, a teoria geral de sistemas, ela promove a integração das ciências naturais, sociais, ampliando os estudos de outros campos, quaisquer que sejam as áreas de conhecimento. A aplicação da teoria geral, então, partindo desses princípios, observem que ela engloba todas as áreas de conhecimento. Então, a teoria de sistemas ela é estudada na sociologia, onde dentro da sociologia, por exemplo, tem um sistema social. Então, aqui eu tenho diferentes áreas de conhecimento e nessas áreas de conhecimento eu tenho diferentes sistemas integrados. Então, a gente pode concluir que a teoria geral de sistemas ela é um conjunto de componentes ou elementos com características e funcionalidades diferentes que atuam juntos para obter um objetivo comum. Então, eu tenho essas características associadas à teoria geral de sistemas.
Aí, por exemplo, por que eu preciso trabalhar teoria geral de sistemas quando eu vou trabalhar análise e projeto de sistemas? Porque quando a gente olha histórico e a origem da palavra análise e projeto, eu estou associada à teoria geral de sistemas. Então, eu vou trabalhar com desenvolvimento computacional, eu tenho todo o sistema, pertence a um sistema maior e ele é composto por sistemas menores. Então, eu não posso tentar desenvolver isso considerando os modelos de processo atuais e o perfil dos sistemas que a gente tem, olhar para um sistema computacional e tentar desenvolver esse sistema tudo de uma vez. Então, eu tenho que dividir em partes, analisar cada parte, compreender cada parte e a partir daí seguir. Quando eu também preciso trabalhar a comparação entre uma abordagem sistêmica e uma abordagem analítica. Um sistema ele pode ser adotado dessas duas formas clássicas, tá? Que é analítica e sistematicamente. Essas abordagens, as duas são usuais, isso depende do que se quer estudar no sistema. Então, antes de aprender, a gente precisa entender a definição de complexidade, ou seja, se eu tenho um sistema complexo, como que eu analiso isso de forma sistêmica ou de forma analítica? Então, o sistema complexo é aquele que possui vários elementos com vários atributos e interações entre eles. Podemos concluir ainda que quanto maior o número de elementos do sistema, maior será a sua complexidade. Então, por exemplo, vou pensar algumas características. Eu tenho, por exemplo, o sistema acadêmico de uma escola. Ela tem alguns elementos, por exemplo, cadastro de professor, cadastro de aluno, controle de nota, controle de frequência, controle de disciplinas, e isso são partes separadas que eu estou olhando para enxergar o todo. Se eu pensar o WhatsApp, por exemplo, ele tem uma sequência maior de funcionalidades, ou uma sequência maior de partes a ser implementada. Então, nessas características, se eu for olhar o nível de complexidade, o aplicativo WhatsApp, por exemplo, ele tem uma maior complexidade, tanto de análise quanto de desenvolvimento, se comparado ao sistema acadêmico. Complexidade pode ser compreendida como o número de elementos que fazem parte do sistema, seus atributos, suas interações e o seu grau de organização. Aí a gente tem que tomar cuidado para não confundir complexidade de um sistema com dificuldade de entender ou de se explicar um sistema. A complexidade está associada com a quantidade de pares e suas relações, e não com o desconhecimento ou não entendimento de como as partes são compostas ou como interagem entre si. Então, por exemplo, quando eu falo complexidade, eu não posso considerar a minha complexidade enquanto programadora, enquanto desenvolvedora, em utilizar a linguagem de programação X. E isso é uma dificuldade, não a complexidade. Fazendo uma comparação, eu vou direto aqui nesse resumo aqui, eu tenho, por exemplo, quando eu trabalho a abordagem analítica e sistema, se eu olhar pelo aspecto da ênfase, a abordagem analítica eu analiso em partes, e a abordagem sistêmica eu olho todo, e a partir daí, depois desse todo, eu passo a olhar as partes. Considerando o tipo, a abordagem analítica ele é mais fechado e sistêmica é mais aberto. Considerando o ambiente não definido, eu não tenho um ambiente definido na abordagem analítica, e na abordagem sistêmicas eu tenho um ou mais ambientes definidos. Em termos de hierarquia, existe pouca na analítica e possivelmente muitos na abordagem sistêmica. O estado é considerado estável aqui e adaptativo, busca novo equilíbrio. Então, quando a gente considera essas características, é como se eu tivesse um sistema, algumas décadas atrás, que utilizasse uma abordagem analítica, e hoje eu tenho sistemas, o desenvolvimento dos sistemas computacionais que eu trabalho hoje, ele utiliza uma abordagem sistêmica. Então, esses sistemas normalmente são abertos, possuem vários ambientes envolvidos ou vários outros sistemas envolvidos a ele, tem alguns níveis de hierarquia e eles precisam se adaptar. Isso porque eles são sistemas considerados dinâmicos. As regras de negócio mudam, as necessidades mudam. Nos outros vídeos posteriores eu também vou falar o que é regra de negócio. Então, quando eu penso no perfil dos sistemas que eu tenho hoje, existem algumas características que me possibilitam, que me tendenciam, na verdade, a trabalhar com abordagem sistêmica. Eu não posso olhar simplesmente a parte, eu tenho que olhar o todo, e sempre que eu olhar para essa parte, eu tenho que considerar características desse todo. Uma vez estabelecida a definição de abordagem sistêmica, a gente precisa agora definir alguns dados, definir alguns itens. Então, eu tenho dado, informação e conhecimento.
Quando a gente trabalha sistemas de informação, esses 3 itens aqui, ou esses 3 termos, eles são fundamentais. Então, quando eu falo em dados, eu tenho simples observações ou símbolo, facilmente obtido por máquinas, quantificáveis ou representação de dados. Quando eu falo em informação, são dados de relevância e propósito, requer uma unidade e possui significado. E quando eu falo em conhecimento, seria informação valiosa, de difícil estruturação, complexa, normalmente tácita. Quando a gente fala tácita, é que não está declarado, não se revela claramente ou está de forma implícita. Eu vou citar um exemplo prático voltado para sistemas computacionais. Quando eu cadastro um cliente, que foi o mesmo exemplo que eu citei agorinha, quando eu estou inserindo os dados do cliente no sistema, que seria o nome, endereço, CPF, cada um desses itens, o nome, ou endereço, ou CPF, seria dado. Então, o nome é um dado, o endereço é um dado, o CPF é um dado. A partir do momento que essas informações são inseridas no sistema e eu tenho todas essas informações juntas e ela pode me gerar algum item que eu possa ser interpretado, eu considero isso como sendo uma informação. Então, eu tenho um dado, é como se fosse um dado que olhando sozinho ele é irrelevante. Quando eu tenho uma junção deles, eu tenho uma determinada, um valor agregado, eu tenho uma informação. Quando eu olho, por exemplo, um relatório dos clientes que não efetuaram, que tem compras em aberto há mais de 30 dias. Quando eu olho simplesmente o nome do cliente, é um dado. Quando eu olho a característica que diz esses clientes possuem contas abertas há mais de 30 dias, nesse contexto eu consigo realizar uma interpretação e esse relatório que é emitido, por exemplo, é uma informação. E o que foi utilizado, as características que foram utilizadas para o programa, por exemplo, para gerar esse relatório, isso a gente chama de conhecimento. Ou então eu mesma, quando pego esse relatório impresso e vou fazer uma análise a partir das informações que estão ali, eu vou utilizar o meu conhecimento para poder gerar algo que é mais produtivo ainda. Então eu tenho um exemplo aqui, se eu olhar a meteorologia, previsão do tempo. Então eu tenho alguns dados que sozinhos não tem nenhuma relevância. Então, por exemplo, tem como o sol vai ficar de manhã, como vai ficar à tarde, como vai ficar à noite. Que horas o sol vai nascer, que horas o sol vai se pôr, a temperatura máxima, a mínima, a umidade do ar. Se eu olhar a velocidade do vento, se eu olhar cada uma dessas características separadas, eu não tenho nenhuma relevância. Cada uma delas separada é um dado. Quando eu junto isso tudo e de repente consigo entender a probabilidade de chuva, considerando essa temperatura, a umidade do ar, a velocidade do vento, ou a umidade mesmo, quando eu junto tudo isso e utilizo o meu conhecimento, eu transformo isso numa informação. Então, só os dados sozinhos são simplesmente dados, não tem nenhuma relevância. A partir do momento que eu analiso essas informações, utilizo o meu conhecimento, os processos que são necessários, isso se transforma numa informação e essa informação é a previsão do tempo, como por exemplo a probabilidade de chover ou não, qual é essa probabilidade, em quais regiões e assim sucessivamente. Quando eu olho também o dado, a informação e o conhecimento, é como se o dado fosse a base da pirâmide. A partir daí, quando trabalhados, ele gera uma informação, isso a partir de um conhecimento e uma sabedoria que está sendo estruturada a partir desse conhecimento. Então, quanto mais eu subo aqui, maior o grau de abstração. Aqui eu tenho algo mais concreto, aqui eu tenho algo mais abstrato. Evoluindo desses conceitos, é importante a gente falar um pouquinho sobre a natureza dos sistemas. É importante conhecer os sistemas em geral e não apenas os sistemas computadorizados. Então, assim, nem todo sistema é computadorizado. Então, a definição de sistemas, eu tenho, por exemplo, quando você vai trocar um pneu de um carro, ou se eu olho para o pneu, ele é um sistema. Então, não necessariamente todos os sistemas precisam ser computadorizados. Nem todos os sistemas são computadorizados. Isso é importante ficar claro.
A maioria dos sistemas computacionais são substituições ou novas implementações de sistemas não computadorizados. A tendência é que cada vez mais esses sistemas se tornem computadorizados, sejam substituídos por sistemas computadorizados. A maioria dos sistemas computacionais interagem com vários sistemas existentes, sendo eles computadorizados ou não. Então, eu tenho sistemas manuais que interagem com sistemas automatizados e assim sucessivamente. Além disso, existem princípios comuns, filosofias e teorias que se aplicam bem a quase todos os tipos de sistemas. Por isso, é importante a gente conhecer sobre a teoria geral de sistemas, que é justamente essa teoria que aborda os princípios comuns das filosofias que são comuns a mais de um tipo de sistema. Quando eu vou construir sistemas, eu preciso primeiro entendê-los. Aí existem alguns questionamentos que a gente deve fazer. Mas o que os sistemas, mesmo heterogêneos, têm em comum? O que devemos entender? Então, eu vou desenvolver um sistema qualquer. Vamos considerar aqui um sistema computacional. Esse sistema computacional, existem diferentes tipos de sistemas. O que diferencia um sistema do outro? Você foi contratado, por exemplo, para desenvolver um aplicativo mobile educacional. Você foi contratado por uma escola e nesse aplicativo ele quer trabalhar com alfabetização. Se eu tenho várias situações, várias escolas que podem usar esse aplicativo, o que diferencia um do outro? São os problemas ou as necessidades que essa escola tem. Se a escola está te contratando para desenvolver um aplicativo para ser utilizado pelos alunos dela, ela possui uma necessidade específica, um problema específico ao qual ela tem que resolver. Por exemplo, nessa escola ela tem alunos que têm uma dificuldade auditiva, ou uma dificuldade visual, ou eu tenho alunos que estão com dificuldade de aprendizagem, ou eu tenho alunos autistas, ou outras necessidades especiais. Então, o que diferencia um sistema do outro é a necessidade, e isso que torna particular, em muitos casos, o processo de desenvolvimento. A resolução de um problema envolve... Aí eu tenho várias características aqui. Eu tenho que identificar o problema, ou seja, eu tenho que conversar com o meu cliente para entender a necessidade dele. Eu tenho que observar. Quando eu observo, a gente vai ver em outro vídeo que essa observação muitas vezes se chama etnografia, que é o fato de eu ir até a empresa e observar como que os processos acontecem, como eles são resolvidos. A partir daí é feita uma análise, eu preciso analisar, é feito um plano de ação, se verifica, aqui faz a validação, verificando junto ao cliente se é necessário ou não, uma padronização e a conclusão. Isso aqui é um esquema abstrato. Então, assim, quando você vai desenvolver sistemas computacionais, a gente vai falar um pouco depois sobre as análises, as etapas desse processo. Então, existem etapas específicas para poder levantar os requisitos. O que é importante entender nesse momento, que eu preciso entender qual a necessidade do cliente. Eu preciso entender por que ele está me contratando, que características o sistema vai ter, que vai diferenciar esse sistema dos outros que já possuem no mercado. Então, eu tenho que pensar nessas características. Isso acontece na fase da identificação, na fase da observação, na fase da análise, antes de codificar, antes de utilizar uma linguagem de programação, que é muitas vezes o que alguns desenvolvedores não fazem. Eles já vão direto para o computador e começam a codificar, achando que isso é o mais importante. Aí nós vamos falar um pouco sobre a análise de sistemas, que é um dos termos do nome da nossa disciplina. Então, a análise de sistemas, ela consiste nos métodos e técnicas de avaliação e especificação da solução de problemas para implementação em algum meio que o suporte, utilizando mecanismos apropriados. O que seria isso? Identificar as necessidades do cliente, quais são as regras de negócio, identificar as diferentes características e, a partir daí, utilizar uma linguagem de programação, um banco de dados, ferramentas de testes que me auxiliem para desenvolver esse sistema. Então, existe essa imagem aqui que eu achei interessante: cavar mais fundo não é o mesmo que cavar em outro lugar. Então, não adianta eu ficar entendendo um problema que às vezes não é o problema real ou não é a necessidade do cliente. Então, na verdade, o que eu preciso fazer é analisar antes, planejar antes, porque senão eu vou realizar uma atividade que depois, no momento que eu entregar esse software para o meu cliente pronto, o software pode ser o melhor possível, não ter um erro, ser rápido, ser fácil de usar, mas quando eu entrego para o cliente, esse software, para ele, não vai ter qualidade. Por que não vai ter qualidade? Porque não atende a necessidade dele. Então, eu tenho que pensar nessas características.
Só outra charge aqui, eu tenho enfermeira, entre na internet, vá ao site cirurgia.com, depois vá ao rodapé da página e clique no ícone, você está totalmente perdido. Então, quando eu falo em análise de sistemas, essa situação aqui ela é irreal para esse processo. Então, é como se você estivesse desenvolvendo um sistema computacional e do meio do caminho você vai lá no Google e digita o que fazer quando eu não entendo a necessidade do cliente. Então, é algo abstrato. Então, nesse caso aqui, esse paciente aqui ele tinha uma necessidade específica que deveria ter sido investigada antes com alguns exames. Então, essas características desse planejamento, dessa análise, está associado ao projeto de análise de sistemas. Mas o que quer dizer esse termo análise, projeto de sistemas, que é o nome da nossa disciplina? Só definindo, a gente tem que analisar é fazer a análise de, separar um todo em seus elementos ou partes componentes, investigar, examinar minuciosamente, esquadrinhar, dissecar. E quando a gente fala em projetar, eu tenho que fazer a análise de, separar um todo em seus elementos ou partes componentes, investigar, examinar minuciosamente, esquadrinhar, dissecar. Então, esses conteúdos, observem que esses conceitos eles se complementam. Primeiro eu analiso, eu entendo e depois eu faço uma projeção ou um projeto a partir dessa análise. Eu vou voltar isso um pouco, um exemplo prático na área de engenharia. Engenharia civil. Vamos imaginar que você vai construir um prédio. Quando você vai construir o prédio, uma das primeiras coisas que você faz é analisar o terreno, verificar qual é a necessidade, quantos andares tem, para me verificar qual é a fundação, o tipo de fundação que eu vou utilizar, quantos apartamentos por andar. Então, eu tenho uma sequência de características, informações que são analisadas. A partir dessas informações, se faz um projeto, utilizando AutoCAD, outra ferramenta computacional, e esse projeto é feito a partir dessas características que são identificadas. Quando a gente volta isso para software, eu tenho que analisar, compreender, entender as necessidades do meu cliente, ou entender as necessidades dos usuários implícitos, ou as necessidades implícitas e explícitas dos usuários diretos e indiretos. Quando eu digo necessidades explícitas, são aquelas que o meu usuário ou o meu cliente diz para mim o que ele quer. Quando eu digo necessidades implícitas, são as necessidades que o meu cliente não me diz, mas eu preciso perceber e entender essas necessidades. Como que eu vou fazer isso? Conversando com outros funcionários, indo até a empresa, verificando como é que os funcionários realizam determinadas atividades. E aí, quando eu digo que eu preciso trabalhar esses projetos, eu preciso realmente trabalhar esses projetos. Eu preciso trabalhar essas necessidades, trabalhar essas características para que o meu sistema seja considerado de qualidade. Então, a partir da análise, eu realizo uma projeção ou um projeto desse software. Nesse caso, no software na área de projetos, se eu fosse trabalhar, eu faria um diagrama UML, identificaria os requisitos funcionais, não funcionais, as regras de negócio, o que a gente vai trabalhar nas próximas atividades. Na O02, agora nós vamos trabalhar estabelecimento de requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio, e eu gravei outros vídeos que falam especificadamente desses assuntos. Diferenças e correlações entre os termos análise e projeto. Tem mais que uma definição empregada. A primeira alternativa para essa diferença é que a análise modela o problema e consiste das atividades necessárias para entender o domínio do problema, ou seja, o que deve ser feito. Ela é uma atividade de investigação, como eu disse anteriormente. O projeto modela a solução e consiste das atividades de criação, ou seja, como pode ser feito. Então, na análise a gente diz o que vai ser feito e no projeto a gente diz como vai ser feito. Então, eu tenho essa imagem aqui. Eu tenho a análise e tenho um projeto, eles estão correlacionados um ao outro. Então, na análise eu tenho a modelagem do problema, ou seja, entender, e no projeto eu tenho a modelagem da solução, que é criar. Então, observem que essa seta aqui, ela tem duplo sentido, porque eu analiso e projeto e analiso. Outra alternativa para diferenciar esses dois termos é que a análise consiste de todas as atividades feitas com ou para o conhecimento do cliente. A informação produzida é aquela que o cliente deve discutir e aprovar. Isso aqui está associado ao processo de levantamento de requisitos e o processo de validação de requisitos. O projeto inclui as atividades que resultam em informação que interessam apenas ao programador. Então, isso é uma perspectiva. Outra perspectiva, outra alternativa correlacionando esses dois termos aqui.
Com essa definição, a análise invade um pouco o lado da solução, pois o cliente deve discutir alguns tipos de interações que ocorrerão na interface do usuário. Então, os sistemas computacionais que são desenvolvidos hoje, existe realmente essa correlação do cliente com o sistema. Por que existe? Porque eu preciso entender quais são as necessidades implícitas dos meus clientes, e como o sistema está em constante mudança, ele é um sistema dinâmico, então quanto mais eu tiver o cliente próximo, validando o que já foi feito, o que ainda vai ser feito, mais chances eu tenho de ter um sistema computacional de qualidade. Então, esse seria um exemplo dessa alternativa. Análise de informação é importante para o cliente discutir e aprovar, ou seja, ele é um participante ativo do projeto. E o projeto é uma informação importante para o programador apenas. Só lembrando, anteriormente eu citei um exemplo e falei das necessidades implícitas e explícitas e esqueci de mencionar os usuários diretos e indiretos. Então, vamos imaginar a seguinte situação: eu tenho um posto de combustível. Nesse posto de combustível, eu tenho alguns usuários que são diretos e indiretos no meu sistema. Por exemplo, o gerente é um usuário direto, ele utiliza o sistema propriamente dito. O cliente é um usuário indireto, porque ele não digita no sistema, ele não usa diretamente o sistema, mas indiretamente fornece informações para, por exemplo, o gerente, que o gerente cadastra esse cliente no sistema. Então, eu tenho como usuário direto aquele que verdadeiramente utiliza o sistema, e o usuário indireto é aquele que não utiliza o sistema, mas que informa alguns dados para que esses dados sejam inseridos no sistema. O cliente, por exemplo, ele vai ao posto de combustível, ele realiza uma compra. Então, ele não vai usar o sistema. Quem vai usar o sistema é o atendente, é o frentista, mas ele vai informar os dados, quanto ele vai comprar de combustível, qual é o nome dele, que tipo de pagamento. Então, ele é considerado um usuário indireto. Aí, nesse contexto, a partir de tudo que a gente falou, a gente pode concluir que quanto mais conhecemos as características dos sistemas, mais fácil será prepararmos uma solução computacional que o crie ou preserve e uma maior qualidade aos sistemas computacionais desenvolvidos. Então, o entendimento do problema ele é extremamente importante, porque eu preciso entender qual é a real necessidade para que eu consiga ter um sistema computacional de qualidade.